Olá, tudo bom com vocês? Eds aqui do Salveu para uma dica muito bacana, muito da hora para vocês. De antemão, deixa eu já dizer para vocês, eu não vou explicar e nem vou mostrar configuração nenhuma para vocês, tá bom? Por quê? A temperatura do seu Mac ela não é só influenciada pelas coisas que você tem dentro do seu Mac, seja MacBook, seja Mac Pro. A temperatura ambiente também, né, seja do ambiente de trabalho, seja da cidade onde você mora, tudo isso influencia. Por isso que eu não vou aqui falar da configuração do MaxFan. Vou apenas demonstrar para vocês que ele, para mim, é muito útil. Desde 2001 sou usuário Mac, então para mim faz muita diferença. Presta atenção, essa dica é para quem é usuário Mac OS X e para quem é usuário Bootcamp de Windows. Tá? Então isso aqui você não vai instalar no seu Windows purinho aí não vai funcionar. Isso aqui é para quem usa Mac OS X e o Windows no Bootcamp, tá bom? Essa ferramenta me ajuda demais no meu dia a dia. Quando o meu MacBook não suporta algumas coisas que eu quero fazer, e daí eu vou para o meu Mac Pro, por exemplo, na hora que eu tenho que renderizar algum vídeo complexo ou renderizar algum trabalho que eu faço de alguma maquete, alguma coisa do tipo, então eu venho para o meu Mac Pro. Meu Mac Pro tem uma placa de vídeo de 11 GB, eu tenho 64 GB, antes era 128, mas aí eu reparti para um outro Mac que eu tenho. O processador é de 3.3 GHz nessa faixa. E na hora que eu vou fazer alguma renderização de alguma coisa, isso aqui, a minha temperatura deste camarada, eles começam a subir um pouquinho. Então aí eu venho aqui para o meu programa e configuro para ele, quando chegar a alguma temperatura, esses dois caras comecem a ajudar a tirar a temperatura de dentro deles, do meu processador A e do meu processador B. Vamos lá então. A página para você fazer o download, eu vou deixar o link na descrição. E aqui o desenvolvedor já diz, cara, que isso aqui é para usuário avançado. Só se você souber o que você esteja fazendo, você vai usar esse programa, porque ele não se responsabiliza por perda de dados, problemas nos seus hardware, então ele não se responsabiliza por nada que acontecer no seu computador. Então, de antemão eu já te digo o seguinte, usuário Mac Pro, usuário MacBook, Mac OS X. Eu uso há muitos anos essa ferramenta, nunca tive problema com memória RAM, com algum sensor no meu Mac, com alguma placa de vídeo. Nunca tive problema em nada usando esse programa aqui, cara. Nunca perdi nada assim em meu computador, para te ter uma ideia. Cara, o que você faz? Tu minera? Tu joga 8, 10 horas por dia? O que tu faz? Aí vai influenciar também o porquê que o seu produto está estragando, né, cara? Mas esquece isso. Vamos para o que interessa. Este carinha aqui, o exaustor, ele controla o ar que sai do boost A, do processador A. Então, além aqui, esse boost A, em cima do processador, tem uma fan, tem uma ventoinha. Além dessa ventoinha no processador A, eu tenho o exaustor, que vai retirar também a temperatura que ele está soprando dali. Aqui, para o boost B, que fica logo na entrada, na frente, eu tenho o intake. Então, a temperatura que sai da ventoinha do fan B, processador B, o intake está tirando também esse calor ali, porque o Mac Pro ele tem vários furos na frente e atrás, que parece mesmo um raladorzinho antigo. Tem um ralador novo, né, e tem o meu é o ralador antigo. Mas, ok. Então, o que acontece? Quando esse camarada atinge determinada temperatura, eu faço com que isso aqui pode ser tanto aqui baseado no sensor e pode ser um valor constante, fixo. Então, por exemplo, como eu só estou gravando o vídeo, não tem muita coisa aberta aqui, a temperatura base do processador
do processador A, que é o que eu deixo mostrando ali, que geralmente a temperatura fica maior nele mesmo, para mim. Então, o que rola aqui? Ó? Se você olhar o B, se você olhar o A, ele está sempre um pouquinho maior, mais alta a temperatura. O que acontece? Se esse camarada aqui começou a subir a temperatura, principalmente se eu estou lá no Bootcamp, porque tem isso aqui para o Windows no Bootcamp, né? O que eu faço? Aqui no exaustor, ou eu deixo um valor fixo, constante, ou eu venho aqui e vou me basear no sensor. Como eu falei, gente, eu não vou falar de configuração para vocês disso aqui, porque depende muito da cidade, o seu quarto, o seu local de trabalho, tudo. Se você usa ar-condicionado ou não, se você usa ventilador ou não. Então, não vou falar de configuração nenhuma para vocês, tá bom? Mas observa o seguinte, ó. Aqui, eu estou ali na temperatura de 51,8, né? Aqui, ó, agora foi para 53, 52. Quando esse cara começa a subir muito aqui o negócio, o que eu vou fazer? Geralmente eu aumento. Eu vou deixar como constante só para você ter uma noção do que eu estou falando, né? Vai começar a fazer um barulho um pouco maior aqui dentro do meu ambiente onde eu estou gravando o vídeo. Aqui eu também vou aumentar. Vou deixar um pouquinho menos do que aquele cara ali de cima. Este aqui vai retirar o calor que está saindo do processador A, da ventoinha do processador A, e o intake vai tirar o calor que está saindo da ventoinha, da fan, do processador B. Tu vai ver que já a temperatura aqui vai começar, tanto que aqui a rotação deles vai começar também a diminuir. Então é só o sensor já detectar essa diferença e olha só, já começou a diminuir. E a rotação obviamente vai diminuir de acordo com a temperatura deles. Vou aguardar mais um pouquinho e tu vai ver que já vai diminuir um pouquinho mais. Então, deixa o seu processador sempre refrescado, sempre com a temperatura bem agradável, cara. Isso vai manter a vida útil do seu computador. E olha só, que coisa bacana. Já diminuiu em 4, 5 graus aqui, né? Então, faz isso. Se você observar, eu tenho 6 ventoinhas. Então, no primeiro andar eu tenho a ventoinha, essas 4 ventoinhas. No segundo andar eu tenho essa ventoinha, que é para a placa de vídeo, para os HDs, para os adaptadores que você tem de USB. Como eu uso NVMe 2 no meu Mac Pro, e eles esquentam bastante, cara. Então, aqui onde eu tenho esse PCI, eu deixo ele sempre ligado, cara, ali para tirar um pouco do calor que tem das placas de vídeo, do HD, para tirar um pouquinho ali a temperatura também que está no meu NVMe. Então, tudo isso aqui é importante para a gente aqui dentro. Esse aqui é da fonte, ó. Então aí, a fonte, quanto que mais ou menos é a temperatura aí? Se você tiver aparelhinho para medir, vai medindo aí a temperatura. Então, é tudo coisa de estudo aqui. Não tenho? Vai em fóruns e pesquisa. Valeu? Então, vale a pena ter esse cara instalado e ele é de graça. Se você quiser pagar para ter algumas opções a mais, faça questão de pagar, cara. Porque para mim, esse software é uma das melhores coisas que tem para quem é usuário Mac, para quem é Bootcamp. Valeu? Então é isso. Te vejo num próximo vídeo, que eu vou falar de um outro programa também, cara. Eu vou te dar um programa aí que ele vai ser muito da hora para vocês. Valeu? Então é isso. Até mais. Fica em paz.